Nosso tema de hoje é exploração e abuso infantil. Quais são os sinais de alerta? Tá chegando uma matéria para você. O período da infância é marcante. A cada ano que passa, os pequenos vão se desenvolvendo, aprendendo as coisas da vida. E cada nova descoberta se torna uma grande conquista. Essa fase é sem dúvida a mais feliz de uma existência. São brincadeiras, descontração, zero preocupação. Eles vivem intensamente cada momento, cheios de vitalidade, e irradiam uma alegria que alcança todos que estão ao redor. O problema é que a inocência e a pureza dessa fase têm sido afrontadas por criminosos que aproveitam da imaturidade das crianças e praticam o abuso sexual infantil. Uma prática lamentável que é realizada diariamente em todo o Brasil. Conforme dados que já foram apresentados, na grande maioria são pessoas que têm um laço de afetividade, que têm um vínculo com essa criança. Possa ser um pai, um padrasto, um tio, um avô, ou alguém que tem uma certa confiança da família que passa a ser um abusador. É muito pouco o índice de abuso cometido por pessoas que não têm um certo vínculo com essa criança, né? É um transeunte que passa ali na rua ou alguém que está passando que tenta cometer esse ato contra essa criança. Mas normalmente, infelizmente, são pessoas que têm um certo vínculo, uma aproximação com essa criança. A estatística já comprovou que dentro desse crime, né, de abuso sexual de crianças e adolescentes, o maior perigo realmente é no seio familiar. São pessoas de convivência, intimidade, confiança, né, da vítima, que usam, né, dessa proximidade, da confiança, né, para cometer qualquer tipo de ato, confiando, né, também na impunidade. Então, realmente, são os mais próximos da criança e do adolescente que geralmente cometem esse tipo de crime. Rebeca Brandão é psicóloga e trabalha na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a DPCA. Ela destaca que os pais precisam ficar atentos a possíveis mudanças de comportamento dos filhos, que podem sinalizar um abuso sexual. Vai mudar a forma de alimentar, se ela comia menos, ela vai comer mais, ou ao contrário, sono, ela vai ficar mais sonolenta, né? Vai ficar mais retraída, mais no cantinho dela, não vai querer interagir. Se ela era uma criança extrovertida, ela não vai passar a não ser mais. Se ela é muito extrovertida, ela passa a ser muito atentada, né? Então depende de cada criança. Os comportamentos vão depender da sua criança. Se a sua criança era de um jeito, ela vai mudar, porque ela vai começar a chamar sua atenção de alguma forma para o que está acontecendo. Às vezes elas não vão conseguir dizer, principalmente as menores, com a palavra, mas elas vão falar no comportamento. Por isso que eu ressalto a importância da relação, que os pais têm que ter, um olhar para os seus filhos. Mudança de comportamento. Crianças calmas que se tornam agressivas, crianças alegres que ficam retraídas, o medo inexplicável, o medo do escuro, o medo de tomar banho, o medo de ficar sozinha, qualquer medo inexplicável. Lesões, machucados que não se consegue explicar. Então, aquele machucado que a criança não consegue explicar claramente como aconteceu. E em regiões do corpo onde a criança habitualmente não se machuca ao brincar. Então, machucado nas costas, nas coxas. Esses dados devem chamar a atenção. Ou um linguajar relacionado à sexualidade que não é próprio para a idade, que não é próprio da casa. Qualquer linguagem relacionada à sexualidade diferente daquilo que a criança é própria para a idade ou do que se aprendeu dentro de casa, isso deve chamar a atenção. De acordo com as autoridades, esse tipo de crime ocorre em todas as classes sociais e não existe um perfil específico de um abusador. Por isso é preciso desconfiar, inclusive daqueles que são considerados acima de qualquer suspeita. A gente não consegue ainda definir esse perfil do abusador, né? Ele envolve todas as classes, todos os tipos, em relação a parentes muito próximos, a parentes não tão próximos. É uma questão cultural, no sentido, né,
das pessoas, das famílias, que a gente não consegue apontar um perfil ali desse tipo de abusador. Nós temos experiência que é acima de qualquer suspeita, são geralmente o que fazem, porque os abusadores, eles querem ser acima de qualquer suspeita, eles fazem de tudo para não terem suspeita sobre ele, porque ele vai fazer aquilo. Então eles dão presente, eles são queridos, eles são pessoas gentis, então a gente tem que desconfiar. Quem fica com a sua criança? Qual o período que fica? Sua filha quer ficar com ele? Seu filho gosta dessa pessoa? Como é que estão as partes íntimas dessa criança? A pessoa que faz maldade para a criança, que abusa de criança, ela não é fedida, feia, não é uma pessoa, sabe, que você olha e despreza. Não, são pessoas sedutoras, cheirosas, bonitas, bem apessoadas. São pessoas que seduzem. Então elas têm que fazer esse papel, não só para os filhos, mas também para a família, porque a família não pode suspeitar. Então a gente tem que suspeitar de qualquer pessoa. Eu vou suspeitar. Não, você vai cuidar mais do seu filho. A principal relação é sua com a sua criança. Então você tem que verifica. Ele está ficando com quem? Vai lá, sim, dá uma olhada no que eles estão fazendo, tranquilamente. Nos casos em que os pais precisam deixar os filhos aos cuidados de terceiros como babás ou instituições como creches ou algo neste sentido, é preciso analisar de maneira criteriosa esse tipo de escolha. Muitas vezes também é necessário muita cautela em escolher o local com que essa criança vai ficar, saber a procedência, saber se é uma instituição, às vezes privada, entender como é o dia a dia daquele local, quem frequenta aquele local, e também quando são pessoas supostamente de confiança, saber também se outras pessoas frequentam aquele local, porque são vários os casos onde a criança é deixada com realmente uma pessoa de boa índole que está ali cuidando da criança, mas infelizmente há terceiros com acesso àquele local que acabam cometendo qualquer tipo de abuso. O tema é delicado, mas os especialistas, como a médica e membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, Mirna de Souza, são unânimes em afirmar que os pais precisam conversar e orientar os filhos sobre esse tipo de problema. Conversem com seus filhos, tenham tempo com eles, sem distração, sem tela, sem televisão, sem celular. Converse, pergunte como foi seu dia, o que você fez. Brinquem quando a criança é menor, brinquem com seus filhos, observe o seu comportamento, a relação deles com os brinquedos. Isso tudo é muito importante. Expliquem, orientem, ensinem aos seus filhos o nome das partes íntimas e orientem que ninguém deve tocá-las. Deem nome certo para as partes íntimas do corpo e expliquem principalmente que ninguém deve tocá-las. Conheçam bem quem cuida dos seus filhos. Ensinem para eles a diferença do segredo bom dos segredos ruins. O segredo bom, por exemplo, fazer uma surpresa para alguém de uma festa de aniversário. Do segredo ruim, quando alguém pede que não pode contar para os pais alguma coisa que aconteceu durante o dia, durante esse período que a criança fica longe dos pais. Escutem ativamente seus filhos. Prestem atenção no que as crianças falam. Ouçam, escuta ativa, escuta de qualidade. E sempre que suspeitarem de alguma coisa, vão atrás. Toda suspeita deve ser validada, toda suspeita deve ser investigada. A criança dá sinais, a criança verbaliza. Henrique Wilson de Oliveira é titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. O delegado explica que os crimes de abuso sexual infantil ocorrem com muita frequência e destaca a importância da denúncia. Dentro da delegacia nós temos toda a área, de investigação, a parte de polícia, por assim dizer, com investigação, policiais na rua, delegados, agentes escrivães, mas a delegacia também é uma parte social, onde realiza o atendimento muito humanizado, temos psicólogos, assistentes sociais, para fazer todo o acolhimento dessa vítima, seja ela criança ou adolescente, e também da família, e fazer os devidos encaminhamentos, seja para assistência social, conselho tutelar, os hospitais da rede, quando necessário, e aí a equipe, sabendo da necessidade ali das vítimas, vai fazer os devidos encaminhamentos. Na delegacia, existe toda uma estrutura pensando na assistência da criança que foi vítima da violência sexual, inclusive com a atuação de um psicólogo especializado em atuar nesse tipo de caso. A gente escuta essa criança fazendo o mínimo de questionamentos nesse procedimento de escuta especializada e tentar brincar no lúdico, perguntar ludicamente. Então a gente leva alguns brinquedos, a criança vai manipulando aqueles brinquedos e a gente vai tentando fazer algum questionamento. A gente trabalha principalmente aqui na escuta especializada com família terapêutica, que é um procedimento simples, que é rápido,
né? Principalmente com crianças pequenas, porque elas precisam ter uma certa confiança, então é um rapport, é um contato primeiro ali, né? Agora, em perícia psicológica, quando a gente faz laudos, aí isso é mais aprofundado, a gente aplica testes, são procedimentos mais finos, instrumentos mais finos usados. Toda a rede de proteção, que é chamado, ela tem que trabalhar em conjunto e ela tem que estar aberta para poder receber todas as crianças que são vítimas de abuso sexual, de exploração ou abuso sexual. Isso quer dizer a saúde, a educação, a assistência social, ela tem que estar de portas abertas para poder receber e acolher essas crianças. E um grande problema que tem desafiado as autoridades é que o abuso sexual infantil está crescendo de maneira considerável no território virtual. Por isso é muito importante que pais responsáveis monitorem o que os filhos estão acessando na internet. Muitas vezes os pais não entendem ou não percebem e até com certeza na boa fé fornecem algum tipo de aparelho, um celular ou um tablet à criança, para que ela fique ali mexendo na internet como se ali ela estivesse mais protegida por estar em casa, o que é um grande engano. Hoje a gente percebe que a internet é um dos lugares mais perigosos para uma criança ou um adolescente estar. Redes sociais, a gente faz um apelo para que não tenham perfis de crianças em redes sociais. Acho que a idade, inclusive, dos aplicativos é acima de 16 anos, que não deixem que essas redes sociais trazem inúmeros prejuízos à criança, tanto prejuízo de ordem psicológica, de ordem afetiva, onde também elas são muito expostas e vulneráveis a qualquer tipo de assédio, a qualquer tipo de abuso, a qualquer tipo de pessoa que possa aproveitar da imaturidade emocional e psicológica dela para seduzi-la ali para cometer qualquer tipo de ato. A atuação dos abusadores abrange várias áreas da internet, por isso é preciso muita atenção. Muitas vezes o pai está achando que a criança está só em um jogo, um jogo ali de Candy Crush, ou uma fazendinha, ou é um Minecraft, mas ali dentro há um chat, há um envolvimento de outros internautas, que muitas vezes a gente imagina que são só crianças, mas não é o caso. Há pessoas que se passam ali por crianças para estar ali. Aí é um jogo também, né? Um jogo de sedução, um jogo de criar laços entre esse abusador e a criança. E em algum momento ela começa, né, a trazer a criança ou adolescente para perto dele, e aí vai satisfazer qualquer fim que ele queira, né? Uma extorsão, um assédio, ou pedir fotos, ou pedir algum desafio que vai só prejudicar a criança. Por isso que a gente reforça um apelo que celular conectado à internet é um grande perigo, um grande problema hoje. E se for o caso, que a gente sabe que a internet também não é de todo ruim, há vários benefícios na internet hoje, é uma evolução da humanidade, mas que haja então um controle, uma restrição, realmente uma vigília, e não deixe por conta da criança e do adolescente um livre acesso. Uma criança que se torna vítima de um abusador virtual pode sofrer consequências desastrosas. Acesso à violência precoce, acesso à pornografia precoce, acesso a desafios como vários que já tiveram que levam até o óbito, né, de crianças, acesso à automutilação para justificar qualquer tipo de conduta, assédio, aliciamento, pedido de fotos e vídeos, recebimento de fotos também. Então, a infinidade de coisas ruins que podem acontecer com essas crianças por estarem num ambiente totalmente sem segurança que é a internet. Os abusos podem causar vários traumas emocionais na criança. São marcas que, dependendo da gravidade, podem durar anos ou até mesmo por toda a vida, caso não haja o devido tratamento psicológico. Os artigos científicos que estudam sobre isso falam que as crianças podem desenvolver desde depressão, né, ansiedade, até autoextermínio, né, se cortar, tem muitas coisas nesse sentido. Então ela vai desenvolver problemas de ordem mental, emocional, psicológica.
porque ela pode criar repulsa do sexo, de homens, por exemplo, que fizeram isso com ela. Ou na hora do momento íntimo ela pode ter repulsa, né? E pessoas que foram abusadas e desenvolveram traumas por causa do abuso devem ser acompanhadas por psicólogo indeterminadamente, assim, por um tempo longo, para poder resolver as suas questões internas, enfrentar o que sofreu. Então, realmente o trauma ele é algo muito grave que deve ser trabalhado a vida toda. Há muitos anos, Rondinelli atua como conselheiro tutelar. Ele explica que a comunidade escolar é uma grande parceira dos conselhos e os educadores geralmente conseguem identificar problemas relacionados a crianças e a possíveis abusos. A educação ela é um dos principais canais aonde chegam as denúncias de crianças que estão com sinais de possíveis abuso sexual. Então, nesse período que eles vão ficar fora da sala de aula, que já até tem sido feito um estudo nacional para que não haja mais essas férias, porque as crianças acabam ficando em situação de extrema vulnerabilidade, não só de abuso, de exploração sexual infantil, como também um abandono de incapaz, porque os pais precisam ir trabalhar e deixam os seus filhos menores, bebês, e não tem condição de pagar uma babá para poder estar cuidando. Então, a educação é um dos principais canais que nós temos que consegue identificar essa exploração sexual, esse abuso sexual, e sempre eles são um dos maiores nossos parceiros que têm comunicado aos conselhos tutelares. Caso você que nos assiste identifique a ocorrência do abuso sexual infantil, é de suma importância acionar as autoridades e formalizar uma denúncia. Quando você souber que uma criança está sofrendo um abuso sexual, que um adolescente está sendo explorado para a prática da sexualidade, você precisa denunciar. E tudo será movido para a proteção e a garantia do direito dessa criança, que jamais pode permanecer na situação que está, que é a exploração sexual ou o abuso sexual. A denúncia pode ser anônima. Aqueles que desconfiarem que uma criança está sofrendo qualquer tipo de violência, inclusive a sexual, pode acionar os seguintes canais: Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Neste caso, basta ligar gratuitamente para o Disque 100 ou acionar o WhatsApp 61 99656 5008. Disque Denúncia 181. Disque 190 Polícia Militar. Disque 197 Polícia Civil. A denúncia pode ser feita ao longo das 24 horas do dia. A ligação é gratuita. Então fica o alerta para os pais e responsáveis. Todo cuidado é necessário para que a melhor fase da vida do seu filho não seja violada e que ele cresça desfrutando da melhor maneira a infância e a adolescência. Muito obrigada aos participantes, assunto de extrema importância.